Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto aqui abordado é novamente com respeito à nação de Israel. Porém, antes de dar sequência a esse assunto, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você crê que o Israel, a nação de Israel que se encontra lá no Oriente Médio, é uma nação livre? Digo livre em vários aspectos. A geração de Israel, ela é livre das influências da carne? Ela é livre por natureza? Ou por acaso a nação de Israel é escrava da carne e serva da lei até os dias atuais? Vamos analisar algumas passagens bíblicas para que vocês possam chegar a uma conclusão sozinhos. Veja bem, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ora, se Paulo está afirmando que a Jerusalém lá de cima é livre, logo que o Israel aqui de baixo é escravo. Digo escravo, como eu disse, como eu citei, em vários aspectos. Tal como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei. Nós quem? O Israel como nação? Não. Aqueles que haviam nascido da nova natureza, os quais haviam nascido do Espírito e se despojado do velho homem. Esses não estavam mais debaixo da lei. Porém, a nação de Israel é obviamente que está debaixo da lei e sempre esteve debaixo da lei. Sendo assim, vamos analisar mais alguns versículos e alguns capítulos, algumas passagens para que podemos inteirar esse assunto. Gálatas capítulo 4, versículo 22, 23 e 28. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Veja, que o homem natural é escravo por natureza. E os filhos da promessa são relacionados aos que já nasceram do Espírito. Esses são livres. Livres das influências da carne, livre da lei dos homens, livre da servidão da carne. Porém, o Israel como nação aqui simboliza o homem natural, tal como diz, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Os homens que estão na nação de Israel são descendentes de Jacó. Jacó faz alusão ao homem natural, Isaque ao filho da promessa, ao que já havia nascido do Espírito. Sendo assim, podemos entender, sim, que Israel como nação é, sim, escrava da carne e serva da lei, até os dias de hoje. E vocês poderão testificar junto comigo nas próximas passagens que estarei lhe apresentando. Veja no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Veja que o povo de Israel no passado era servo do povo do Egito. Isso falando segundo o homem da carne, eles eram escravos, tal como consta no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os moradores que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Veja que o povo de Israel foi escravo do rei Nabucodonosor. Veja que Israel era escrava enquanto teve aqui nessa terra. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 5, diz: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu conserto. Entenda, humanamente falando, o povo de Israel, aqui dessa terra, foi servo dos homens, servos de reinos. Sim, e não só foram servos e escravos de reinos e de reis, como também foram e são escravos da natureza humana. Sim, o povo de Israel, o povo que se encontra nessa terra, o povo que se chama por nação de Israel, ela é escrava da vontade e dos desejos do homem natural. Porque o homem natural está debaixo da lei. E debaixo da lei todo mundo é escravo do pecado. Sendo assim, o Israel natural é escravo do pecado. E além de ser escravo do pecado, também é servo da lei. Veja que o povo de Israel sempre serviu a lei de mandamento carnal.
E até os dias atuais eles ainda permanecem debaixo da lei de Moisés, no antigo pacto. De forma alguma o homem natural é livre por natureza. Muito pelo contrário, ele é escravo da lei. Ele é escravo da sua natureza e é escravo do pecado. Ele serve a natureza humana e obedece rigorosamente às leis deste mundo. Sendo assim, podemos então entender que Israel não só foi servo e escravo humanamente falando dos reinos que tiveram sobre essa terra, como também foi escravo da natureza terrena, dos seus desejos e das suas inclinações para o mal, como também foi sempre servo da lei de Moisés, tal como se vê até os dias de hoje. Mas a questão que pega aqui é que não podemos aplicar apenas a lei de Moisés, esse critério, simplesmente somente sobre a nação de Israel. Por que eu digo isso? Porque Deus se utiliza de apenas uma medida. A mesma medida na qual foi pesado Israel, também é pesado todos os seres que estão sobre essa face da terra. O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Veja bem, se você ainda não nasceu do Espírito, significa que você ainda é filho da escrava. Você é filho da natureza humana, que é escrava do pecado. A menos que você venha se tornar filho da promessa, mediante o nascimento do Espírito, você sempre será, tal como Israel, aqui dessa terra, escravo. Sempre será servo da lei e escravo da sua natureza, das inclinações e das paixões que este corpo te envolve e levam você a pecar contra Deus. Raciocine comigo. A menos que você nasça do Espírito, você sempre será um Israel deste mundo, dessa terra. O único Israel, a única Jerusalém que é santa, que é livre, é a que pertence ao reino do Pai. Essa nação que se encontra aqui neste mundo sempre foi escrava, sempre foi serva e sempre será por toda a eternidade, porque o homem natural jamais tem participação com o Espírito de Deus. Sendo assim, fica o recado para você, que se você achava que o Israel terreno, que se encontra numa área geográfica lá no Oriente Médio, fosse a nação prometida de Deus, você está extremamente equivocado. Porque a única nação de Israel que faz parte e alusão a Deus, ao reino de Deus, a nação santa, é o Israel espiritual. E o Israel espiritual são os filhos da promessa. Porém, o Israel que está aqui nessa terra são descendentes de Jacó. Seria isso. Até o próximo vídeo.